você aqui, seja muito bem-vinda. Se apresenta aí um pouquinho para a galera conhecer você. Gratidão a todos também que estão aqui presentes, que vão buscar um pouquinho de conhecimento com leveza, com diversão. Eu sou Erika Maia, sou sexóloga clínica, sexóloga bodywork e também trabalho no Paraíso Tantra. A gente, junto com o Thiago Brumati, atualmente estamos abrindo a nossa metodologia para pessoas de fora quererem se capacitar, aprimorar mais sobre a área da sexualidade, da consciência. Então, aqui, além de uma terapeuta, aqui eu vou falar também com esse lugar de tanto ensinar como aprender, porque a Tui é uma dessas pessoas que teve acesso a essa formação em sexualidade tântrica, somática, que é essa metodologia exclusiva do Paraíso. Então, a gente vai poder trocar Sim. bastante aqui. Obrigada pelo convite. Inclusive, deixa eu falar um pouquinho dessa formação. Eu estou me formando terapeuta tântrica somática com a Érica e com o Thiago lá no Paraíso Tantra. E, gente, é uma vivência, um conhecimento, é algo para você poder passar para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, mas que também te ajuda e faz você descobrir seu corpo. E assim, eu não tenho palavras para descrever, são muitas ferramentas. E foi lá que eu aprendi sobre consciência corporal, né? Aprendi com algumas ferramentas ali sobre consciência corporal e como isso modificou muito a minha vida. Assim, desde quando a gente começou até agora, teve várias pequenas mudanças. Quando eu olho, eu falo, nossa, mudou muita coisa a partir de pequenas coisinhas. Né? A Jéssica está aqui, a Jéssica Araújo, Surreal Quanto é Sensacional, ela também fez o curso. Provavelmente vai surgir aí um projeto nosso também de consciência corporal, maravilhoso. E antes de a gente falar que é a consciência corporal e tudo mais, o que muda na vida de uma pessoa ter consciência corporal? Acredito que seja o estado de presença, que é um momento raro. A gente olha às vezes para o corpo quando o corpo está pedindo algo, geralmente é pela dor, né? Então, aprender a celebrar com o corpo é um ganho. Ele é um ganho até secundário, se a gente for pensar que queremos ter um estilo de vida diferente numa metrópole. Mas é uma sabedoria também que o nosso corpo já tem ancestralmente. A gente só foi se descorporificando, só foi se desconectando. Então, acredito que seja celebrar o corpo com esse estado de presença. E isso do conhecimento do corpo é bastante falado durante o curso, né? Sobre o nosso corpo, ele tem um conhecimento de muito tempo. Fala um pouquinho sobre isso para situar as pessoas. Nossa, eu acho isso, essa linguagem, né? A gente hoje consegue trazer tanta tecnologia para a gente ter recurso mesmo para entender o nosso cérebro. Lógico que até o nosso tema sexualidade feminina, né? Pensando em corpos de vulva, estamos bem atrasados, né? Porque as ciências são feitas por homens, que vem no contexto todo de um patriarcado opressor. Então, por exemplo, o estudo do prazer do clitóris, ele apareceu agora, em 2021. É tudo muito recente, né? Então, entendendo corpos, nesse contexto mais tribal, no sentido que é transcultural. Sou brasileira, estamos aqui no Ocidente, que estou com vários livrinhos aqui de Bhagavad Gita, dos Vedas. O que a gente traz aqui para o Ocidente é o Neo-Tantra. Então, observar o corpo se desenvolvendo nessas camadas culturais, ele é muito interessante porque a gente entende que o nosso cérebro ele passa também por esses momentos de desenvolvimento. Então, atualmente, a gente consegue aprender a regular nossas emoções que são primitivas, que elas fazem a gente querer lutar e fugir lá no campo geográfico aí, com animais correndo atrás de você. E é o mesmo corpo que estava lá, ancestralmente, que está aqui e está entrando nesse processo de desassociação, de medo, de vergonha, tipo, vendo televisão, vendo aqui a live. Talvez algumas palavras que a gente trouxe possam atravessar o corpo e vocês sentirem emoções desconfortáveis. E isso é habitar o nosso corpo e aprender também a se autorregular, né? Então, o neo-cérebro tá aí para o neo-tantra que a gente faz e que agora tem uma nova roupagem, que é o somático, que é olhar com mais validade os estudos científicos e mais autorresponsabilidade para a gente lidar com histórias, né? É um tantra consciência, né?
É um tantra que traz estudos realmente mais profundos de sexualidade, não apenas a espiritualidade, né? Sim, acredito que até nessa campo assim da linguagem, como o Fábio trouxe, uma palavra pode transportar a gente para várias emoções. Quando a gente fala do Tantra, também já vem esse inconsciente, vários modelos de pensamento. Por exemplo, massagem no genital, misticismo, esoterismo. A gente atualmente consegue ler todos esses escritos do Bhagavad Gita, por exemplo, né, que são os Upanishads, que vem dos textos védicos. 4% só vão falar sobre sexualidade, mas ali, ó, o Ocidente fez assim, é o quê? É sexo? É? E ficou ali, e ficou na questão da sexualidade. E pronto. Então, assim, a gente observa o que eles estão falando sobre energia. O que é energia? Como é que a energia circula no corpo? Dopamina? Ocitocina? O que é Kundalini? Como Freud fala de Kundalini? É libido. Então, como entrar nesse movimento libidinoso na nossa vida, fazendo com que esses textos antigos, como o Kama Sutra, que a gente acha que é só posições sexuais, falam, vamos assistir uma peça de literatura, uma peça teatral com presença? Como entrar nesse estado de presença? Então, existe essa abordagem, o Paraíso Tantra, ele honra todos esses ensinamentos antigos, só que a gente não vai parar de estudar, não vai parar de se atualizar. Por isso que existe um campo grande de suporte de outros profissionais, de outras áreas, para que a gente consiga entender por que esse Tantra está até hoje e é um estilo de vida que traz tanta saúde, que traz tantas pessoas que buscam o desenvolvimento, né? Sim, e eu percebi muito isso no curso, esse honrar os ensinamentos e trazer essa nova visão, esses novos estudos, é uma coisa que realmente muda a percepção de sexualidade que as pessoas têm. E você falou sobre presença, que é a consciência corporal. Hoje a gente, inclusive no sexo, está acostumado aí a transar sem presença, pensando no pornô, pensando nos problemas da vida, e aí depois muita gente chega e eu não tenho prazer, eu não gozo, eu não sinto o meu corpo. E muito vem desse estado de não presença, né? E o que é prazer? Tem muitas pessoas que vêm dizendo que não sentem prazer, mas na verdade estão querendo dizer outra coisa. No ciclo de resposta sexual, está querendo dizer que não sente o orgasmo vitoriano, enfim, o que é o prazer também é um ponto interessante da gente trazer para a discussão, porque quando a gente fala de prazer, parece que a gente está erotizando tudo no sentido muito promíscuo da palavra. Até quando a gente se coloca no corpo, no sexo, das distrações que você trouxe, por vezes a gente está descorporificado porque a gente está transando ali com o personagem que a gente criou na nossa cabeça de quem somos. Então acaba que essa persona, ela te distrai também, porque você está se movimentando, você está respirando, mas você está seguindo um roteiro. Até o sexo é assim, né, Tui? A gente aprendeu, a nossa maior escola aí foi a pornografia. A gente aprendeu que para tocar no corpo de uma mulher, a gente precisa lá abrir entre as pernas e fazer a prática oral ali, sem entender o fluxo sanguíneo desse corpo, por exemplo. Então, nos faltou muita educação sexual mesmo, né? Sim. Eu acho que educação sexual e muitas pessoas linkam só a educação sexual com o sexo, né? Então é uma educação sexual para transar, mas a educação sexual é corpo, né? Educação sexual é você ter não o controle, mas ter o seu próprio corpo para você, né? Você estar ali sabendo, meu corpo funciona dessa forma. E eu acho que um grandíssimo problema que a gente enfrenta, além de todas as distrações, é não saber como o nosso próprio corpo funciona, né? Sabe, quando você falou isso, me veio uma ideia, eu esqueci o nome dela. Ela trabalha com produção em áreas de sexualidade. Eu gosto de nomear as pessoas, mas vai me faltar aqui, se vier eu falo. E ela estava assistindo uma live dela que ela falou assim, nossa, eu estava pensando que quando a gente troca um olhar, a gente está se penetrando. Então quer dizer que a vida é uma orgia. Mais ou menos isso que ela quer dizer, né? Mas até esse olhar, né, penetrativo, assim, é sexualidade, mas não quer dizer o sexo, porque um olhar, ele pode te transportar por um estado de insegurança.
Às vezes a gente fala, ah, não fui muito com a cara daquela pessoa. Às vezes as microexpressões faciais da pessoa te transportam para outras emoções. E aí o que você faz com aquela emoção que você tem, que é sua? A outra pessoa não tem a ver. E aí a gente começa a falar sobre limites, sobre fronteiras, sobre consentimento. A sexualidade, ela envolve tudo isso. Por isso que realmente tem que estar, não é o nosso campo aqui agora de falar sobre o tema, mas nas escolas, por exemplo. Porque aí chega a gente aqui, na idade que a gente tem, no contexto social, e a gente genitaliza. E vem vários corpos com vergonhas, travados, né? Desassociados, até para não sentir. Sim. Isso, existem corpos que são dissociados para não sentir, né? É como se fosse uma proteção até da pessoa, né? É uma defesa. É natural que a gente, quando fala em trauma, a gente começa a criar várias histórias muito extremistas. Mas eventos traumáticos, eles acontecem na nossa vida, não tem jeito. Independente de classe social, de gênero, de raça, a gente está em movimento. E o nosso sistema nervoso, nesses eventos, podem entrar nessas respostas traumáticas que são congelar, travar, desassociar, que é tipo desmaiar, né? Ou não sentir. E no sexo, a gente passa por todas essas fases corporais. A gente se movimenta ali. Então, é um treino. Você aprender a ter consciência no seu corpo, você pode aprender de várias formas. Na academia, fazendo meditação, sentindo. Existem vários caminhos para isso, né? Então, a gente aprende também a ter autonomia. Porque aí a gente não se mergulha nessas emoções que, por vezes, ela tá na mente a maioria das vezes, né? Nesse transe mental. E vai levando a gente para ansiedades, para pensamentos depressivos, para estágios corporais que vão trazer essa rigidez para a gente. E aí, na fila do pão ali para você conversar com alguém, você já tem medo. Então, tá para além, realmente, do sexo, né? Como a gente está trazendo. Sim, isso você falou muito, você falou de emoção. Isso é uma coisa que me tocou muito, porque na formação do Paraíso, vocês falam muito sobre corpo, a ouvir o próprio corpo, como se fosse você ouve os seus sentimentos, você ouve o seu corpo. E a gente ouve tantos nossos pensamentos que parece que o corpo é um paralelo. Só que os pensamentos vão causando coisas no corpo e vão indo, e a pessoa vai se aprofundando e se afundando. E eu vejo que na formação, no método de vocês como um todo, é um respiro até para esses pensamentos, porque aí você presta atenção no corpo, que é um negócio que está ali abandonado. Principalmente para as pessoas que estão, sei lá, assistindo pornô. Vocês falaram sobre isso em uma aula e eu achei maravilhoso o quanto as pessoas, ao assistir pornô, soltam o corpo. Não se mexem, não respiram, não fazem movimentos, estão apenas na visualização ali. E quando parte para o sexo, que deveria ter todo o resto, o corpo não responde mais, né? E acaba virando até um condicionamento, né? Eu costumo trazer que pensamentos alteram comportamentos e comportamentos o pensamento. Por isso que a filosofia não, por isso que a formação em terapia tântrica somática, ela tem esse diferencial de trazer essa autonomia para a pessoa, porque a gente dá diversos caminhos que são ferramentas corporais para treinar a estar no corpo. Tá tudo bem se você tem um padrão mental. Então a gente pode até usar isso para o seu benefício, aprendendo a dar nomes, sentir o corpo. De repente não tem recurso mesmo dessa pessoa falar: o que você está sentindo agora? Eu falo: não sei, tô bem. Então a mente ela pode criar histórias, criar sensações por outros repertórios a não ser as emoções primárias. E a gente só vai saber isso experienciando. Então não é uma sessão. Por isso que o nosso diferencial nessa metodologia é ir junto com o cliente, com o aluno, a criar essa autonomia, porque a gente aprende também com o modelo de mundo da pessoa. O corpo, a mente, ela não é uma ciência exata. Então, ter essa troca com quem você está interagindo, ela é importante porque a gente acaba aprendendo muito mais. Cada pessoa tem um padrão, como você trouxe na masturbação, na pornografia, que é um lugar que traz muita desassociação. E isso pode trazer vários outros desdobramentos a nível da saúde sexual. A saúde sexual
barra sexo, né? Porque se uma pessoa sente uma perda de ereção, uma dessensibilização por uma masturbação que não está ali trazendo uma vasodilatação, de repente ela pode ficar se sentindo... De repente não, provavelmente essa pessoa está se sentindo mal, sentindo angústia, sente uma ansiedade. E aí, como é que ela vai trabalhar no dia seguinte? Como é que ela vai querer interagir com outras pessoas se ela tem uma ansiedade por um temor de desempenho? Então é um campo muito rico para a gente se aprofundar. A sexualidade ela é muito a nossa base, né? E o corpo é a base também da sexualidade, é uma coisa que tá largado, tá? A gente está vivendo e se atropelando, e quando a gente para respirar, eu acho que isso é uma coisa que eu recebo muito. Não consigo ficar sozinha, não consigo ficar sem fazer nada, porque eu não aguento os meus pensamentos. E eu vejo que isso é cada vez mais comum. Eu demorei um tempo, eu passei por um período bem complicado, e eu demorei um tempo para voltar a ficar sozinha comigo. E isso era refletido na sexualidade, sim, facilmente. Até na questão de assistir muito, na questão de se tocar, ter um padrão de comportamento de toque que não era o comum para mim, né? E eu vejo que, como que eu posso explicar? Se a gente não tem as ferramentas certas e o apoio profissional certo, é muito mais complicado de sair. Por isso que eu trouxe aqui para a gente começar a criar uma consciência da consciência corporal e como que isso modifica vidas, né? Está modificando a minha desde quando eu fiz o curso. Só contando um pouquinho da minha história pessoal desde quando rolou o curso, eu comecei a modificar os meus padrões de toque em mim mesma, porque tinham coisas que me incomodavam. E o prazer, a questão do orgasmo, tá totalmente diferente. Tá, tipo, muito mais intenso, tá muito mais corporal do que só localizado, que é uma coisa que a gente consegue a partir de consciência corporal e treino, enfim, e tá muito diferente. Tudo a partir da consciência corporal. E a respiração. A minha respiração depois do curso nunca mais foi a mesma. Isso é muito interessante, porque vocês ajudaram a expandir de uma forma que eu falei, nossa, isso é possível. E ajuda muito, muito. Eu vou pegar a minha colinha, que eu tenho mais perguntas para você. A gente está falando de consciência corporal. Como começar a desenvolver isso? Como criar essa consciência? O que você indica para a pessoa que está começando? A base do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento corporal somático é um tripé. E esse tripé, eles não leva para esse estado de mindfulness, de presença, que é o som, o movimento e a respiração. Então, a partir dessas três forças internas, a gente autorregula o sistema nervoso, a gente cria uma autonomia de sair de estados corporais que vão desassociando ou nos leva para uma catarse, que é a metodologia do paraíso tantra somático. A gente não trabalha com catarse, o nosso foco é desenvolvimento através do prazer, através da consciência. Como no começo da live você falou assim, eu não tenho nem palavras para descrever. Eu achei isso muito rico, porque realmente não são as palavras, são as sensações. E eu queria convidar todo mundo que está na live agora para a gente fazer uma respiração profunda com o som e com o movimento. Só para a gente sentir o nosso corpo. Coloca a tua intenção agora, ancorada, num sorriso interno, no coração. Veja uma postura adequada que você sinta para perceber o seu corpo fluindo, criando um espaço do ar entrando e saindo. A gente vai fazer só 2 respiraçõezinhas e eu vou guiar ela agora para que a gente vá para o campo da sensação. Não tem certo e não tem errado. Se você estiver numa postura confortável, coloca a mão na sua barriga, num lugar seguro. Não vai fazer uma respiração tirando a mão do seu volante se você estiver no carro. Então, a gente vai focar em sentir o ar entrar, e à medida que o ar entra, a barriga expande. E à medida que o ar sai, a barriga vai desinflar e o ar vai sair com o dobro do tempo.
E nessa expiração, a gente sonoriza um som vogal. Ah, gritando. Isso é uma piadinha interna nossa dos formandos do Paraíso Tanto. Bom, mas nessa expiração, se você quiser, você pode até movimentar as mãos para dar ritmo, ok? Então, a gente inspira, a barriga expande, expira, a barriga desinfla com um som e um movimento. 2 vezes. Inspiramos. Observando o corpo, te pergunto, aonde está a sua atenção enquanto você respira? Esse é um ótimo exercício para começar o dia, para você colocar a tua intenção do seu dia, corporificando, sentindo quais são as sensações confortáveis desse corpo. Aonde está a sua atenção vai crescer, né? A gente costuma falar, tudo que a gente dá atenção cresce. E esse é um ótimo exercício para a gente colocar atenção no prazer. Então perceba, qual foi a emoção predominante no seu corpo? Se você não tem essa emoção em uma palavra, qual é a sensação? Ou que vem à sua mente com uma mensagem? De repente vem uma pena, de repente vem uma espiral. É um treino mesmo constante da gente aprender a nomear, a se sentir. Então, respondendo a sua pergunta, como se corporificar? Só movimento e respiração. E essa respiração é um dos caminhos, das diversas possibilidades que temos. E essa respiração foi o que me ajudou a começar a nomear sentimentos que eu sempre transformei em raiva. Então, como eu não sabia lidar e nem nomear os meus sentimentos, todos viravam raiva. E quando eu comecei a prestar atenção, a ter presença, a observar e tentar nomear o que eu estava sentindo através do som, movimento e respiração, eu comecei a entender o que estava acontecendo. E isso diminuiu a ansiedade, isso diminuiu a minha raiva, várias crises de raiva, diminuiu muita coisa que me ajudou assim num nível gigantesco. E muitas pessoas perguntam, desde que eu comecei a falar do Tantra, como que eu posso vivenciar o Tantra na minha vida? As pessoas sempre vão para a parte sexual, direto, assim, eu quero fazer massagem. E isso é o principal que você começa a aprender num local sério de Tantra, né? A respiração, ela tá ali muito presente o tempo todo para te trazer pro momento. Senão, você vai estar pensando no seu pornô enquanto a pessoa tá te tocando, né? E isso te firma de alguma forma, né? Para mim é maravilhoso. Obrigada por compartilhar. Inclusive, você trouxe uma história sua pessoal, né? Lá na estrutura da nossa metodologia. A gente cria muito acordo justamente para que não haja nenhum tipo de abuso, não só do corpo, mas também de compartilhar a história do outro que está ali. Então, a negociação é uma chave muito importante desse processo, até porque a gente trabalha com o ciclo do consentimento da Beth Martin, então nós, como profissionais, estamos a serviço. Então, pegando um gancho do que você trouxe, com uma última frase que você falou, a gente pode até usar a pornografia no sexo, mas como usar, né? Então, a gente demoniza muito o prazer. Muitas mulheres, elas veem assim, não tenho prazer no genital, não consigo chegar ao orgasmo vaginal, não consigo. E tá tudo bem, porque a gente sempre se compara. Agora, aprender a usar todos esses recursos da tecnologia também pode ser importante para o corpo aprender sobre si mesmo, né? 60% fizeram uma pesquisa agora recente com umas 1.500 pessoas, e 60% das mulheres falaram que não conseguem sentir prazer. E 70% só consegue sentir prazer sozinhas. Então, até o próprio autotoque, por vezes, vem associado ao pornô, porque a pessoa fala, o que eu faço aqui, né? Tipo, vou lá fora para me entrar no pico da excitação. Então, criar memórias de prazer através de um profissional que
tem ali uma estrutura que te traz uma segurança para você sentir o sim, sentir o falar o não, porque nem tudo tem a ver com o toque no genital, como a Tu já trouxe. O orgasmo também, ele entra nesse lugar muito fechado, né? Sobre o genital, mas o orgasmo ele pode ser corporificado em várias outras escalas, como um estilo de vida mesmo, como um estilo de vida que o Tantra traz, desse estado de presença, né? Sim, isso tirar um pouco o orgasmo da genitalização, e mesmo quando é genitalizado, existem outras formas de orgasmo que a gente aprendeu na formação. Iniciei um dos orgasmos, que agora eu não lembro o nome, mas é o do fundinho, que assim, é no corpo inteiro, é uma sensação no corpo inteiro, e eu lembro que eu não sabia o que era. Eu parecia que tinha um euzinho aqui do lado, do tipo, observando assim, tipo, pera, o que está acontecendo com o meu corpo? E aí, quando veio a formação, que eu entendi, porque aí me trouxe consciência de algo que tinha acontecido. E aí eu falei, nossa, eu quero de novo. E estou nesse processo de explorar meu corpo, né? A consciência corporal e o tantra, a sexualidade, enfim, vem muito da exploração. Você falou sobre a pessoa não saber o que ela faz. E às vezes ela só precisa parar e meditar focado no prazer, né? Focado no que o corpo está sentindo para saber o que fazer. E a gente não é ensinado a isso. Perfeito. E é por vezes até eu, como agora falando em outro lugar, né? Como cliente, por exemplo. Quantas vezes a gente se sente dependente de um terapeuta? Quantas vezes a gente se sente dependente de uma metodologia para chegar a algum lugar? E um dos nossos critérios é justamente desenvolver junto com esse cliente ou esse aluno para gerar essa autonomia, porque os recursos eles são internos. Então, como aprender a meditar com os genitais? Como aprender é uma das ferramentas como coach de masturbação ou o mapeamento intravaginal, o mapeamento externo. Aqui a gente está falando de pessoas de vulva, mas existem diversas outras formas da gente aprender a criar essas sinapses, não só visuais, que também temos um espelhinho, uma lanterna ali para a gente escavar junto a esse autoconhecimento, mas também essa corporificação motora, sensorial, de todos os nossos lábios externos, internos. Talvez o orgasmo que você tenha falado tenha sido, não sei, né, não sentir, mas no cérvix, anterior ou posterior. Então, a gente vai criar essa sinapse quando a gente tem esse conhecimento. E aí a gente coloca atenção e foco ali, com respirações orgásticas, com autotoque, trabalhando com sentimento. Quer dizer que tem que ter nudez? Quer dizer que tem que ser tocado por outro profissional? Não, não quer dizer nada. A gente faz convites para negociarmos. E é essa negociação que é feita em cada sessão que traz a profundidade do trabalho ser um trabalho muito seguro, né? Sim, a segurança do Paraíso Tantra é excelente. Foi o que fez a gente escolher o local, porque a gente preza muito pela segurança. E essa segurança de poder ir no tempo da outra pessoa. Vocês não forçam nada, vocês não dão aquela empurradinha do tipo, você devia, vamos, você consegue. Vocês convidam, você gostaria, como você se sente. E isso traz um conforto para o cliente que, assim, eu não tenho palavras, vou continuar sem palavras para descrever, porque é muito bom. Assim, é um conforto mesmo, é uma segurança indescritível. E você falou sobre criação de sinapses. Eu queria pegar esse ponto, porque entender a sensibilidade do nosso corpo é criar novas sinapses. É algo de realmente prestar atenção ao que está acontecendo, correto? Uhum. E... levar. Sim. Não, pode falar, pode falar. Porque quando você trouxe essa questão de levar a atenção, criar novas sinapses, a gente está falando de uma terapêutica sexual tântrica somática. Então, que isso também é um exercício de mindfulness, de meditação. Existem mais de 5.000 meditações por aí.
E já fizeram um estudo com o cérebro de meditadores e de não meditadores, mostrando que o hábito desse estado de presença muda a massa cinzenta do nosso cérebro. Então, aonde está a sua atenção? Se você fosse uma mandalinha, e essa mandalinha ela tivesse um gráficozinho, família, trabalho, vida social, relacionamento, filhos, quanto dessa atenção está no seu corpo? Quanto dessa atenção está no sexo? E no sexo, onde está a sua atenção? Então, esse exercício diário vai se transformando num hábito. O comportamento, por vezes, ele precisa vir dessa sua disponibilidade também de querer fazer algo para ser esse agente de mudança, né? Porque aí os hábitos eles vão ficando inconscientes. Quando você vê, você já está sentindo uma fruta com outro estado de presença. Você já está tomando um banho com outro estado de presença. E aí é do macro para o micro. E também do micro para o macro, né? Como a gente falou, o trabalho ele é muito autêntico, genuíno para cada linguagem, para cada corpo, para cada pessoa dentro desses acordos, né? Sim. E eu acho que a coisa mais interessante que você falou sobre isso é que é uma meditação que não necessariamente você tem que ficar lá, derrubando. É uma meditação que não necessariamente você precisa ficar lá, perninha cruzada, com a mãozinha assim, fazendo é muito observar e se aprofundar onde está a sua atenção. E essa metodologia, ela traz coisas magníficas. Cria novas sinapses, realmente, né? E como você falou, não é assim, ó. E também não é a catarse chorando, todo mundo gritando. Pode ser assim também, porque não é a gente que dá o ritmo para o cliente, para o aluno. É a pessoa que se autorregula. A gente só ensina respirações orgásticas. A gente ensina sobre mapeamento pélvico, mapeamento da respiração. Nós ensinamos. E ali a pessoa, ela vai no seu transe, no transe dela mesmo, né? No transe dela. E a gente vai conduzindo ali, convidando cada vez mais para ela se explorando e sentindo segura. Por isso que a catarse, ela, aqui no Paraíso, a gente também ensina a pessoa a se girar autonomia para não entrar em nenhum processo que vai demandar um recurso interno que é para quem, né? Então o foco é prazer. É prazer, atenção, segurança, consentimento. Fala um pouquinho sobre como funcionam esses mapeamentos, para a gente poder entender. Uhum. Então, a gente consegue mapear basicamente o nosso prazer. Nossa maior zona erógena do nosso corpo é a nossa pele. Então, o mapeamento de prazer no corpo, a gente leva a atenção, fazendo escalas, fazendo jogos. Acaba sendo muito leve, muito divertido você estar numa sessão de terapia tântrica somática. Porque você está ali conectado, está aprendendo. E para que haja um processo de desenvolvimento, você sai um pouquinho da zona de conforto, que é aquela zona de ficar paradão ali, sentindo alguém fazendo algo para você. Então, você faz algo com alguém, você está ali junto, aprendendo, se divertindo, se conectando. A base do nosso trabalho é só movimento e respiração. Então, primeiramente, a gente precisa identificar a nossa respiração. Então, o mapeamento de respiração é importante para que na vida prática dessa pessoa haja essa neuroplasticidade mesmo, de mudança de um hábito que, por exemplo, é uma respiração invertida, ou uma inspiração curta, que ativa o sistema simpático, que ativa o nosso estado de luta e fuga, que pode associar alguma questão de disfunção erétil, por exemplo, é uma das questões. Mapeamento anal, nossa, leva atenção para o seu ânus agora. Todo mundo que está ouvindo a gente, provavelmente está travado. Porque a gente tem essa memória corporal de estar os ombros tentos, os ânus travados, só que a gente não olha para o buraco genital, o que a gente chama, né? Não pode falar dessa região, porque parece que ninguém tem, né? Mó tabu em cima do ânus. Então, mapear, a relaxar, isso ajuda para as pessoas que têm muita tensão, pessoas que sentem dores pélvicas. Dependendo da intenção da pessoa que busca, né? A gente vai apresentar os convites da ferramenta, que é a base do trabalho. A gente identificar a intenção, que é interna, que é uma sensação, que é uma emoção. E aí a gente vai se desbravando. Vocês sabem o que é espéculo? Aquele material que introduz no canal vaginal para doutora ou os doutores de ginecologia fazer o exame de toque lá de
Como é que é o nome daquele exame? Papa Nicolau. Nicolau. Pronto, a gente já desmistifica até esse instrumento, porque a gente pode se autotocar, pode se ver, se conhecer internamente. Ninguém ensinou isso pra gente, vendo um cérebro assim, pulsando de uma menstruação. É muito bonito, muito justo que a gente se corporifique do nosso corpo, da nossa história. Por exemplo, no mapeamento pode acontecer isso, de você se ver. O máximo que pode acontecer é você sentir prazer, mas a gente coloca a intenção de sentir consciência também, de regiões que até mitologicamente, assim falando, culturalmente, a gente, genital feminino, é feio, é sujo, aquilo. Então tem toda uma história por trás disso. Então a gente leva para um bate-papo, para mapear externo, interno, pessoas que têm disfunções, anorgasmia, vaginismo, dor genitopélvica. Então são ferramentas que podem auxiliar nesse processo de corporificação também, né? Devolver muito o corpo da pessoa para a pessoa, né? A gente está acostumado com um tantra onde você deita, a pessoa faz os movimentos que ela quer, que ela aprendeu que é o correto, e você tá ali, esperando, né? E aí a gente tem muitos problemas de consciência corporal, porque a pessoa só largou o corpo ali, às vezes ela sentiu muito mais prazer do que ela mesma, porque ela não sabe se tocar, ela vai para casa frustrada. Ela fica dependente do terapeuta. E esse devolver o corpo, eu achei incrível, quando eu fiz comigo, o quanto você é ensinado a odiar essa parte, o quanto é estranho à primeira vista você olhar aberto, você olhar pulsar, e você sentir o que é o pulsar, onde eu, por exemplo, eu tenho mais sensibilidade do lado esquerdo do que do lado direito. Aprendi isso no mapeamento, parte por parte. Eu sinto muito mais prazer de um lado do que do outro, que é contrário à minha sensibilidade corporal, porque eu sinto muito mais do lado direito do que esquerdo. Então, foi uma descoberta e um devolver o corpo para mim. Olha, você pode se tocar assim. Olha, e se você tentar dessa forma? E eu achei a ferramenta magnífica. Acho que a gente necessita muito de um mapeamento, de voltar a olhar para o corpo e para os genitais, porque desde pequenininha, pessoas com vulva são ensinadas a não olhar, não tocar, não pode, é feio, é sujo, você não pode tocar, e é isso. Sabe? Até no banho as pessoas são proibidas de se tocarem, sabe? Então, eu vejo que o Tantra somático é muito para devolver o corpo para a pessoa. Uhum. Eu até complemento a tua fala no sentido de que também precisamos de profissionais habilitados, não só com a ferramenta em si, mas também com esse processo ético, da nossa postura de estar a serviço, de não tomar o prazer do outro, para uma egoterapia acontecer, porque é muito comum vermos atendimentos com pessoas de útero, de vulva, mulheres usando cápsulas vibratórias ali e novamente fortalecendo a dependência de outra pessoa para fazer com que ela sinta prazer. Como você trouxe, vai para casa e aí, cadê o prazer? Como eu sinto prazer? Como é que agora eu sustento esse prazer? Essa metodologia ela é exclusiva, é só os profissionais do Paraíso Tantra que atuam, mas a gente está indo para a quarta turma, que vai iniciar em março agora, para também multiplicar profissionais que vão trabalhar dentro dessa conduta ética e com essas ferramentas que trazem muitas transformações, né? Que trazem muitas vidas mesmo transformadas, porque quando a gente fala de indivíduo, a gente também está falando de casal, a gente está falando de uma mãe, de um pai, de um cidadão. Então é importante que a gente olhe para a sexualidade como um ato social também, no sentido de que trabalhamos com saúde e transformando juntos essas histórias, a gente também está aproveitando para formar um contexto social, um contexto político mais leve, né, para se viver em sociedade. Então, eu vejo muito como uma missão. E tá junto com o Thiago Brumati nessa formação de terapia tântrica somática do Paraíso, indo para a sua próxima turma,
cada vez mais eu vejo quanto que a gente tem feito essas conexões, como você, né? Como a Jéssica, que está aqui assistindo a gente, como o Biel também. Então, profissionais que estão estudando a área da sexualidade, mas com esse viés mais científico, para trazer segurança para todos também. Até porque a gente fala sobre corpos trans na formação, né? Sim, é a primeira formação que eu vi, assim, eu procurei algumas, e é a primeira formação que fala de corpos trans e trata o corpo trans como um corpo de prazer, e não como um corpo que precisa, sei lá, de uma cura, que precisa, sabe, ir a fundo em traumas. Não, é um corpo de prazer que é permitido sentir prazer e vamos buscar o seu prazer, sendo uma pessoa trans. Queria até que você falasse um pouquinho mais sobre o curso, sobre a formação, explicar um pouquinho como funciona, como que os profissionais que estão aqui podem buscar essa formação, porque vale muito a pena. Uhum. É a formação de Tantra, é Tantra somático, mas no geral é a mais completa, porque tem um embasamento muito grande, tem uma diversidade, uma inclusão muito grande. Então, queria que você falasse um pouquinho, por favor. Não, perfeito. Obrigada por esse momento de fala, porque o Paraíso Tantra ele tem mais de 80 mil atendimentos reais. Então, a partir daí, a gente consegue entender que temos uma equipe também por trás disso, dando esse suporte, se atualizando com outros profissionais. Por exemplo, a Isa, que ela é uma fisioterapeuta trans, que trabalha com corpos trans e que traz para a gente essa aula mais profunda sobre a forma de lidar não só no corpo, também na forma social, que é um ponto importante para a gente também entender como lidar com o indivíduo. Então, essa formação, ela trabalha, independente de gêneros, a linguagem de corpos, então pessoas de útero, pessoas de pênis, pessoas que se identifiquem com os seus gêneros ou não, são tratadas a partir de um critério, que é comunicação e segurança. Então, são 150 horas onde a gente vai entender sobre essa filosofia comportamental, mas a gente se debruça muito em estudos de caso. O nosso estudo é trazer recursos para a autonomia dessa pessoa a reconhecer o seu sistema nervoso, se autorregulando. Então, em 150 horas, a gente aprende diversas ferramentas. Eu acho que eu tenho que parar isso com um dia com o Thiago para nomear quantas ferramentas que o profissional tem, que está para além da massagem, que é aquela porta de entrada, que é mais divulgada. As pessoas querem saber realmente o que é a massagem tântrica, a experiência da massagem tântrica. Mas um profissional formado nesse módulos, que são 7 módulos, né? São 6 presenciais, com bastante conteúdo, mas especialmente com bastante vivência corporal, com suporte online também. Essa pessoa, antes dela ir para o mercado de trabalho, ela precisa fazer 20 atendimentos, o aluno, para se certificar, justamente para a segurança de todos, até mesmo do Paraíso, para a gente continuar levando uma comunicação com qualidade, com uma conduta, uma linguagem comum entre todos, embora todo mundo possa ter ali a sua digital, né, o seu trabalho autoral, como você tem com a sexualidade, com a monogamia, com a não monogamia, enfim. Mas a gente saber que temos uma conduta ética perante a sexualidade. E dessas ferramentas a gente tem uma estrutura. E essa estrutura vivenciando é o que a gente leva para a nossa vida depois. Mas ali é o que traz segurança. É a gente aprender a aquecer o nosso corpo, a negociar, a falar sobre os limites, a saber dizer os nossos sims, os nossos nãos, através dessas ferramentas corporais, né? Então, também tem um suporte de uma coach esse ano, que é a Mayan, ela vai estar, ela é sexológica bodywork também, dando esse apoio para os alunos que quiserem ter uma troca também mais profunda, porque a intenção, ela é profissional, mas não tem como. Nosso corpo ela é atravessado pelas nossas histórias, pelas nossas emoções, né? E o que a gente faz com isso? É importante também a gente ter esse suporte, né, no processo. Sim, magnífico. É uma formação muito completa. E aí eu posso falar como aluna mesmo.
É uma formação que transforma do início ao fim. Você passa por várias cortinas de fogo, onde você está ali nos 10% de desconforto, que vai te fazer evoluir de uma forma muito grande. Você cria muito consciência corporal e você aprende a lidar com pessoas. Eu acho que isso é um diferencial muito grande que eu identifiquei depois de fazer o curso. Você aprende a ouvir mais, você aprende a atender melhor, você aprende a se comunicar melhor. Então, mesmo para profissionais que já tenham formação em Tantra de outro lugar, ou que tenham formação em outro tipo de terapia, eu vejo a terapia de Tantra, eu vejo a formação de Tantra somático como um, uma forma de melhorar o trabalho como um todo. Sim, a minha forma de atender mudou bastante depois. E só tenho a agradecer vocês, agradecer por você estar aqui, por compartilhar. Eu não consigo acessar que horas são, mas o Instagram ele me expulsa exatamente depois de 1 hora. Então, vai me avisando o horário. Eu só tenho a agradecer por você estar aqui e compartilhar isso e a gente poder falar um pouquinho de consciência corporal. A Dani perguntou se essa formação só tem em São Paulo. Sim, essa formação ela é presencial em São Paulo, no Jardim Paulista. Se a tua intenção é se capacitar como profissional, manda uma mensagem, porque a gente já tem a lista de espera para a próxima formação, desculpa. Mas se a tua intenção for para uso pessoal, também tem online. A gente só não faz o online justamente por ser um curso corporal. Então a gente precisa estar aqui presente, sentindo, com suporte de outros profissionais, né? Até porque a gente não ser atravessado por questões traumáticas. Então a gente aprende também com a Cris, por exemplo, Cris Eng, que ela é especialista em trauma, a trazer ferramentas e recursos para a gente sair dessa linha cartártica que leva a pessoa para a dor, que leva a pessoa para o sofrimento. Não, é prazer, é autoconhecimento, é leveza, são informações, né, com embasamento. Então, obrigada também por fazer parte dessa história, tu e multiplicar esse caminho que é uma missão minha e que também estou muito honrada pelo Paraíso Tantra por abrir as portas e ser minha escola e hoje eu poder também ser uma dessas multiplicadoras, né? Obrigada, Thiago Brumati, também. E a todos que estão aqui, se tiverem mais alguma questão. Teremos muito mais coisas juntas. Vamos trazer também o Thiago, o Biel vai fazer provavelmente uma live com ele para falar um pouco mais para pessoas